Abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é a nossa melhor noite. Percebo que hoje já foi, já passou um dia, e foi um dia bem excelente para você. Talvez não tenha acontecido aquilo que você estava esperando, mas o Evangelho diz, nós sempre repetimos esse texto aqui, porque é uma verdade na nossa vida. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus. Nós conhecemos a palavra da verdade, conhecemos o Evangelho. Por isso que nós não temos dificuldade em falar que tudo colabora para o nosso bem. Até aquelas coisas que parecem, aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, parecem não ser muito boas. Mas Deus é o que tem o controle de todas as coisas. Ele é que sabe o que vem amanhã, depois, porque para Deus não existe ontem nem o amanhã. Para Deus tudo é hoje. Daqui a 1000 anos é hoje para Deus. Então o que te vem amanhã e o que te vem depois da manhã, Deus já sabe. E Ele mesmo já está cuidando para você. E fique bem, fique tranquilo. Se preocupe ou se ocupe apenas em plantar bem. Porque o Evangelho diz que o que você planta é isso que você vai colher. Amém? Então, eu gostaria de agradecer aqui a você que já está nos dando o prazer da sua audiência, ou você que está nos vendo através de uma gravação, está nos dando aí o prazer de nos ouvir. Para nós é uma honra muito grande. Meu nome é Neilton Cardoso e falamos a respeito do Evangelho que foi anunciado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Deus o levou até o paraíso e ali revelou a ele os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. É isso aqui que nós falamos. E pedimos a você também que compartilhe a mensagem, você que se inscreva no nosso canal do YouTube, para que esta palavra corra e seja glorificada. E na sua carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, ele fez essa oração por aquela igreja. Ele pedia a Deus que Deus livrasse a igreja dos homens maus e perversos e também orava para que a palavra corra e seja glorificada. Porque ao ouvir esta palavra, Deus ilumina os olhos do entendimento e a pessoa é livre da religião, é livre da mentira, é livre desse cativeiro que a religião está impondo aí por mais de 2000 anos, que diz que os filhos têm que obrar, que os filhos têm que pagar um preço, quando o Evangelho diz que Cristo, o próprio Deus, se fez carne e pagou o preço pela sua igreja. Então vamos aqui tratar de um assunto bem importante. Muito obrigado a você que já está aí nos ouvindo. E vamos tratar aqui de um assunto bem tranquilo, não é isso? O assunto do Evangelho é sempre tranquilo, é a verdade sempre nos traz tranquilidade. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, nas coisas que ele falou e nos explicou, ele disse que conhecereis a verdade, e a verdade nos tornaria livres. Só que ele não explicou, ele não disse que a verdade seria o Evangelho da graça, que seria explicado pelo apóstolo Paulo. Ele mesmo depois levou Paulo ao paraíso e disse a Paulo o que haveria de acontecer. Então vamos aqui falar aqui de um assunto rapidamente, um tempo bem curtinho hoje, que é o esterco da justiça que há na lei. Veja, e quando falamos esterco, estamos falando de um lixo, estamos falando de um refúgio. E quando falamos de lei, estamos falando da lei de Moisés. Porque muitas pessoas confundem quando nós falamos aqui, olha, nós não temos lei, nós estamos fora da lei. Não é a lei do nosso país. A lei do nosso país nós temos que cumprir, porque nós somos cidadãos brasileiros, fomos colocados por Deus aqui e temos que respeitar esta lei. Mas quando nós falamos da lei, o que está na Bíblia é a lei de Moisés, os 613 mandamentos que Deus deu lá a Moisés, e esse abençoado, esse acabou, esse Deus mesmo ali na cruz deu um fim. Então vamos ler aqui, para falar desse assunto, o esterco da justiça que há na lei de Moisés. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3. Vamos ler aqui do versículo 5 ao versículo 8. Eu peço a você que pegue a sua Bíblia, pegue aí um papel, caneta, anote os versos, para que você possa ter certeza do que você está ouvindo e está dentro do escrito, não está fora da Bíblia, não está fora do Evangelho. Porque eu ouvi muito quando estava na religião, sermões, palestras, pregações,
de coisas que não estavam nem na Bíblia. E quando estavam falando da lei de Moisés. E a lei de Moisés não serve para nós, abençoado. O que serve para nós é a graça de Deus. Então anote, confira, para que você não seja enganado. Filipenses capítulo 3, no versículo 5, diz assim, ó: circuncidado ao 8º dia. E diz mais, da linhagem de Israel, aqui falando do apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Aqui é o currículo, não é isso, do apóstolo Paulo, no tempo onde ele ainda era Saulo. E o versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Isso que é um currículo, não é isso? De causar inveja a muita gente. E o versículo 6, ele diz assim, ó, segundo o zelo, perseguidor da igreja, mas segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E o versículo 7 diz, mas o que para mim, para o apóstolo Paulo, diz o próprio apóstolo Paulo, o que para mim era ganho, era um lucro, era uma vantagem, era alguma maneira dele ser melhor do que os outros, o que ele disse? Reputei-o por perda por Cristo, pelo conhecimento do evangelho da graça. E o versículo 8, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, todo o seu conhecimento de antes de ele chegar ao paraíso, todas as coisas, todo o conhecimento que ele tinha lá no tempo da lei. Ele diz, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero, olha aqui o que nós falamos aqui, e as considero como esterco. Eu não sei qual é a tradução que está na sua Bíblia, mas nessa Bíblia aqui que eu estou usando, está dizendo, as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Para que possa ganhar a Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui que tudo que ele sabia, todo o seu conhecimento que ele tinha aqui, antes dele entender o evangelho, ele considerou como esterco, como lixo, não servia para nada. E diz no versículo 6 que, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era irrepreensível em tudo que ele fazia. Então, abençoados, é necessário, a primeira coisa que nós temos que entender, é necessário se conhecer a justiça que há na lei. Qual era a justiça que há na lei? Porque ele diz, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível, ele sabia tudo que havia na lei, 613 mandamentos, ele era doutor nessa justiça. Então é necessário que você conheça o que era essa justiça, porque no versículo 7, no versículo 8, ele diz que essa justiça que havia na lei era um esterco. Ele a considerou, ele reputou como esterco. Vamos aqui ver em Romanos capítulo 3, volte aqui um pouquinho, Romanos capítulo 3, e vamos ver o que era essa justiça que havia na lei. Romanos capítulo 3, o versículo 19 diz assim, ó, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, olha, eu recebo que você saiba, que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Se você está embaixo da lei, olha o que a lei vai te dizer, para que toda a boca esteja fechada, não pode falar nada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Essa é a palavra da lei que Paulo reputou como esterco, condenava todo mundo. E o versículo 20, ele diz assim, ó, por isso, nenhuma carne, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Ninguém pode se justificar perante Deus segundo as obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, pela lei vem o conhecimento da desobediência. A justiça que havia na lei condenava a todos que a praticavam. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Todo aquele que praticava a lei de Moisés, Deus o via como condenado, porque a lei não justificou ninguém. Todas as reuniões, nós falamos sempre aqui as mesmas coisas. Todas as nossas pregações, nós estamos aqui falando, batendo nesse mesmo lugar, nesse mesmo assunto. A lei de Moisés nunca justificou a ninguém. Paulo é bem claro aqui, no versículo 20, vamos repetir.
Por isso, nenhuma carne, nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher será justificado diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Não há maneira, abençoado. Por melhor, por mais que você pratique, se você conseguisse cumprir os 613 mandamentos, você não iria se justificar diante de Deus, porque o evangelho é bem claro. Por isso que Paulo as considerou como esterco, como lixo, pelo conhecimento da graça de Deus. E detalhe, abençoado, isso é uma coisa muito séria, mas acontece, os judeus, os próprios judeus, para aqueles que receberam a lei, eles sabiam dessa debilidade da lei. Eles sabiam que a lei não poderia justificar a ninguém. Olha o que disse Tiago, capítulo 2, no versículo... Tiago, capítulo 2, no versículo 10. Olha o que ele diz assim, ó. Por quê? Olha o que disse aqui Tiago, que era um legalista ferrenho. Tiago, que era um legalista nota 10. Ele diz, ó, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, eram 613 mandamentos. Diz Tiago, se você guardasse 612 e errasse um, o que ele disse? Tornou-se culpado de todos. Os próprios judeus sabiam que não havia possibilidade de ninguém guardar a lei e ser justificado diante de Deus. Era isso que ele estava falando. Foi essa lei, essa justiça, a da lei, que Paulo considerou esterco. Por quê? Nem os judeus poderiam se justificar. Ninguém poderia se justificar, abençoado, pelas obras da lei. É isso que Paulo está dizendo. Isso é um esterco, não serve. A justiça que vinha das obras, mas não justificava ninguém. Ninguém poderia se justificar. Olha, e vamos ver aqui mais um versículo, aqui, ó, Gálatas. Volte aqui a Gálatas, que diz aqui, que também fala a respeito dessa justificação, no capítulo 2, no versículo 16, ele disse, ó, sabendo, olha, para você que ainda quer se justificar diante desse lixo, que Paulo diz que é um esterco, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Não pode ser justificado, abençoado. Olha, por mais que você faça, por mais que você procure, por mais que você se esforce, o Evangelho diz que ninguém pode se justificar pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Ele repete a mesma coisa, é pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, pelos 613 mandamentos, nenhuma carne, nenhum homem, ninguém pode ser justificado perante Deus. Ninguém será justificado. Não era naquela época e muito menos agora. E olha, uma coisa bem importante que você precisa entender, que a religião precisa entender, você que vive debaixo querendo agradar a Deus, se justificar perante Deus com as obras da lei, você precisa entender que a lei de Moisés foi dada unicamente, exclusivamente aos judeus. E mais, hein? E mais, já teve um fim. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito embora a religião, os grandes teólogos hoje, eles repartiram a lei de Moisés em várias partes, dizendo, não, essa parte aqui terminou, essa daqui não. Mas o Evangelho é bem claro quando diz que é o fim da lei. Não diz uma parte da lei, não diz um pedaço da lei, diz que toda a lei teve fim na cruz, quando Cristo morreu e justificou. Essa lei que foi dada unicamente, exclusivamente para os judeus. Para os gentios, nunca houve lei de Moisés. Para nós não foi dada a lei de Moisés. Foi dada unicamente, Deus aplicou, nós falamos aqui na reunião passada, Deus aplicou unicamente ao povo judeu abençoado. O esterco, veja bem, o esterco da justiça que há na lei. A excelência do Evangelho da Graça, é tão grande, é tão excelente, que Paulo considerou as obras da lei esterco. A justiça que a lei produzia, Paulo considerou como esterco. Por quê? Por causa da excelência, da grandeza abençoada do Evangelho da Graça de Deus. E por que você vai se meter, querer fazer alguma coisa, agradar a Deus, com
esterco com a obra da lei, com as obras da lei. Romanos capítulo 3, vamos aqui a Romanos capítulo 3, no versículo 27, veja o que diz o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 27, diz assim: onde está logo a jactância? Onde está a vaidade? Né? Onde está aquele, não, eu sou melhor do que todo mundo, igual uma planta bem conhecida nossa, comigo ninguém pode, não é isso? Onde está a jactância? É excluída. Mas por qual lei? Qual é a lei que tira essa jactância? Das obras? Diz o apóstolo Paulo, não. A lei, muito pelo contrário, ela coloca nas pessoas jactância, ela bota vaidade, não. Eu orei pelo irmão, o irmão foi curado, então não foi Deus, fui eu que orei. Que olha, quem canta bem aqui, ó, sou eu, o melhor cantor aqui eu. Quando eu falo, quando eu prego, as coisas acontecem. Quando eu oro, Deus faz milagres. Aí surge uma jactância, porque eu estudei muito, eu tenho vários anéis e eu que sou melhor. Qual é a lei que tira isso? A lei da fé. Quando você entende que é por fé, quando você entende que é Deus que faz todas as coisas, aí então essa jactância, esse negócio de você achar que você é alguma coisa de você mesmo, isso é retirado. Mas pela lei, abençoado, o homem pensa que pode fazer alguma coisa. Por isso que Paulo disse que isso é esterco. E o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem... Olha a conclusão que chegou aqui o apóstolo Paulo no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, e sem as obras da lei. Eu acho que mais claro do que isso, abençoado, quando eu estava aqui lendo, estudando aqui, fazendo algumas anotações, eu estava querendo procurar alguma coisa mais clara para falar isso, mas não tem. Está escrito aqui, o homem é justificado pela fé, e não sem as obras da lei. O que mais que pode alguém te falar? De querer te aplicar uma lei de Moisés? O evangelho é bem claro que é por fé, é por aquilo que você crê segundo o evangelho, não é por obras. Eu não sei, abençoado, o que mais a gente poderia falar a esse respeito. E o versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? Porque é só para os judeus e não o é dos gentios? Também dos gentios, certamente. Deus é Deus dos judeus e é Deus dos gentios. Os filhos, quando foram predestinados antes da fundação do mundo, onde não havia nem judeu e nem gentio. Essa distribuição aí de carne foi feita, com o passar do tempo, de acordo com o propósito de Deus. Então, a justiça que provém da lei, abençoado, traz uma vaidade. A justiça que vem da lei, que o apóstolo Paulo chama de esterco, chama de jactância, mas somente da lei de Moisés, não da graça de Deus. A graça de Deus, ela leva toda a honra, todo o louvor a Deus, a Cristo. Porque muitas pessoas falam, porque vocês pensam que são melhores do que nós, e porque dizem que são predestinados, dizem que são santos, dizem que são perfeitos. Olha, abençoados, nós falamos mesmo, porque está escrito. Mas tem um detalhe, nada feito por nós, tudo obra exclusiva de Deus desde antes da fundação do mundo. Mas para isso, só a graça de Deus que nos faz entender isso. Porque se meter com esse lixo chamado Lei de Moisés, com esse esterco, você vai achar que você que tem a honra, você tem a glória. Nesse, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 4, ele diz que nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós não temos honra nenhuma nisso. Foi Deus que quis, foi Deus que escolheu. Agora, uma coisa muito séria, tudo que o apóstolo Paulo chama de esterco, veja bem, tudo que o apóstolo Paulo chama de esterco, ali no versículo 8 de Filipenses 3, que nós lemos, está sendo pregado nos púlpitos das chamadas igrejas evangélicas. Tudo que ele disse lá, olha, batismo nas águas não serve, é da lei de Moisés. Jejum é da lei de Moisés, é esterco, não serve. E todas essas coisas vêm sido pregadas nas chamadas igrejas evangélicas. Chamadas, porque não deveriam ser chamadas de igrejas evangélicas. Por quê? Porque não pregam o evangelho, pregam a lei de Moisés. Porque para ser chamado de igreja evangélica, tem que pregar o evangelho da graça. Porque se pregar a lei,
é uma igreja legalista. A religião, pessoal, veja bem, a religião, ela ensina a justiça que vem da lei. Por vários anos, por muitos anos, eu, quando estava lá na religião, o que eu ensinava, o que eu pregava lá nos púlpitos, nas escolas dominical, eu ensinava que a justiça vinha pela lei de Moisés. Olha, você tem que se batizar, você precisa fazer um jejum, você tem que se arrepender dos seus pecados, uma justiça que vinha segundo a lei. Mandamentos que o evangelho diz ser esterco. Não serve para nós, já passou, já acabou. O que é chamado de igreja evangélica por aí, deveria se chamar igrejas da lei. Isso que se deveria se chamar, porque eles pregam, é a lei de Moisés. Não ensinam a graça de Deus, não ensinam o que realmente liberta. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade é a graça de Deus, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. É isso que se deveria estar ensinando nos púlpitos das chamadas igrejas evangélicas, e não a lei de Moisés, misturada com um pouco de psicologia, um pouco de ciências humanas. Não, isso não resolve, abençoados. Para você tratar com o seu corpo, você não precisa dessas coisas, mas você precisa do evangelho aqui, ó, para conhecer a sua posição em Cristo Jesus e entender quem você é, o que você está fazendo aqui nesse mundo, da onde você veio, qual a sua missão aqui, qual a sua tarefa aqui e para onde você vai quando sair desse corpo. Mas só o evangelho da graça que te mostra. A lei de Moisés, abençoado, vai te fazer mergulhar no esterco e você não vai entender nada, você vai passar por aqui, filho de Deus. Não vai perder a salvação, porque isso ninguém perde. Mas você não vai se conhecer. A religião, ela ensina um lixo e diz que é evangelho. É isso. Olha, abençoados, nós temos ouvido por aí cada coisa terrível que é de se assustar. E dizem eles ser evangelho, até coisas que não está na Bíblia. E diz que é evangelho. Nós sempre falamos aqui, ó, copo de água depois da oração. Aonde que está na Bíblia que alguém tem que beber água ou qualquer coisa para depois da oração, para Deus atender o seu pedido? Isso é lixo, pessoal, é um esterco que inventaram aí e dizem que é evangelho, que botam lá no templo deles lá, igreja evangélica. Não é, abençoado, não é. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que de outra maneira, ou seja, diferente da graça, diferente do que está escrito de Romanos e Hebreus, não é graça, não é evangelho. É simples de você ver se é verdade, se é mentira. O evangelho diz que de outra maneira é diferente. Vê o que fazem lá. É de acordo com o evangelho? Está de acordo? Se está de acordo, é evangelho. Se está diferente, é esterco, é lixo. De outra maneira, não é evangelho, é lixo, é religião. Não serve para nós. Fuja, abençoados. Corra dessas coisas. Não existe meio termo. Veja bem, isso também você tem que entender bem. Não existe meio termo. Ou é graça, ou é o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, ou é lei. Ou é lixo, ou é esterco, é a lei de Moisés. Não pode haver mistura. Muitas das vezes, nós já vimos, muitas vezes, tenho certeza que você também já viu, muitos dizem, olha aqui nós pregamos a graça de Deus, mas todo primeiro domingo do mês te dá pão e vinho para você ter comunhão com Deus. Aonde é que o evangelho diz isso? Aonde é que o evangelho ensina isso? Ou então te pedem dízimos. Aonde que o evangelho diz que você é obrigado a dar dízimos? Isso fazia parte da lei de Moisés, não da graça de Deus. Anunciar, ensinar que Cristo ressuscitou e depois orar para que Deus te abençoe, abençoado, é outra forma de estar ensinando esterco, lixo. Passe à frente que nós vamos orar por você e Deus vai te abençoar. Olha o que diz aqui Gálatas capítulo 3, no versículo 8. Olha só o que diz o evangelho. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas, serão abençoadas em ti. E o versículo 9, de maneira que os que são da fé, olha, os da fé, não são das obras, os da fé são, não é que vai ser não, são abençoados juntamente com o crente Abraão. Você é abençoado, não é que Deus vai te abençoar. Essa é uma posição em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas nos perguntam, que eu não estou...
estou vendo nada, abençoado, eu estou aqui todo carqueirado aqui, todo ruim, não tenho nada, estou vendendo almoço para comprar janta. Como é que você diz que eu sou abençoado? Abençoado, isso é a posição no nosso espírito. O que você planta na carne, você vai colher na carne, abençoado. Mas no espírito, a nossa posição, passe o que passe, venha o que venha, você é abençoado juntamente com Cristo Santo, perfeito, um só Espírito com Ele, e isso não muda, abençoado. Ensinar, olha, outra coisa terrível, que dizem que são igrejas evangélicas, mas estão aí vendendo aí um lixo, ensinar que pode perder a salvação. Quantas vezes eu falei, né? Se você não se cuidar, você vai perder a sua salvação. Isso é esterco, isso é lixo, isso é mentira. O Evangelho diz que somos predestinados por Deus para a salvação desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4, estamos aqui pertinho, é só virar uma página, vamos ler. 1,4 diz assim: como também, falando de Deus, nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, dizer que alguém vai perder a salvação, você está dizendo que Deus errou. Deus te escolheu para ser salvo e chegou aqui na frente, você se perdeu. Deus errou. E que Deus é esse? Esse Deus é esse não serve para mim, porque o Deus que o Evangelho me apresentou é um Deus que me escolheu desde antes da fundação do mundo, e passe o que passe, aconteça o que aconteça, jamais vou deixar de ser salvo. Jamais eu vou deixar de ser filho. Agora, se eu me comportar errado, ele vai me corrigir, vai me colocar no caminho, porque eu sou filho. E o que eu plantar nessa carne, abençoados, com certeza eu vou colher. Eu sempre falo aqui, olha, o que eu estou passando hoje é fruto do que eu plantei ontem. Agora, amanhã, como eu quero ficar melhor, então hoje eu vou plantar melhor, para amanhã colher melhor. Se eu continuar plantando errado, vou continuar colhendo errado, abençoado, mas não vou deixar de ser filho e não vou perder a salvação. Essa história de falar que um filho pode perder a salvação é lixo, é esterco. Isso não existe no Evangelho da Graça de Deus. Fuja disso, corra disso. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele era um homem, quando ele ainda era Saulo, ele era um homem de muitos títulos. Imagina, nós lemos aqui, vamos ler aqui mais uma vez, olha, Filipenses capítulo 3, ele tinha vários títulos, era reconhecido, era respeitado por muitos títulos que ele tenha. Filipenses capítulo 3, no versículo 5 e versículo 6. Só para ficar gravado aqui, olha só. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes de Israel, hebreus de hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Isso não era para qualquer um, não, abençoados. Era muito difícil chegar a essa posição. E no versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, segundo a lei de Moisés, ele era irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele tinha um currículo de causar inveja, mas não tinha esses títulos como precioso. Ele não tinha isso como o mais importante. O mais importante para o apóstolo Paulo foi o conhecimento da graça de Deus. Quando ele recebeu do próprio Cristo, do próprio Deus ressuscitado, a revelação do apóstolo Paulo. Mas veja aqui, ele mesmo diz isso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 9, ele diz isso, olha só, no versículo 9 diz assim, ó, porque eu sou o menor dos apóstolos, porque haviam outros apóstolos, não é isso? Que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E no versículo 10, mas pela graça de Deus, olha só o que diz o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, não por esse currículo que ele apresentou aqui aos filipenses, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça, abençoada, não é pelo conhecimento. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não o apóstolo Paulo, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus que estava no apóstolo Paulo. E veja bem, o Evangelho ensina, veja se o Evangelho por acaso ensina, em alguma parte do Evangelho, é pastor presidente, por exemplo. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha vários
vários títulos, mas ele nunca usou esses títulos. O que nós vemos por aí é cobertura apostólica. Será que alguma vez o apóstolo Paulo ele usou essa autoridade que ele tinha, que ele era o apóstolo dos gentios, para se impor sobre a igreja? Não, muito pelo contrário. Ele diz, o que eu sou, pela graça de Deus eu sou o menor dos apóstolos. E por acaso você já conheceu, já viu aqui no Evangelho da Graça, tesoureiros? Você já viu homens que têm comandando a igreja, que têm soberania sobre a igreja? De maneira nenhuma, abençoado. Agora, a religião não ensina o Evangelho da Graça, a base do ensino da religião é a lei de Moisés. Por isso que você encontra nessas igrejas títulos, pessoas que são chamadas de sacerdotes, outros são chamados de pastores, outros são chamados de apóstolos. Por quê? O ensino é da lei de Moisés, esse esterco que havia, que Paulo chama de esterco de lixo, que trazia títulos para aqueles que estavam lá. Mas o apóstolo da graça, aquele que recebeu a revelação, ele disse, olha, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, sou o menor de todos, sou o que sou pela graça de Deus. A justiça que há na lei, que Paulo chamou de esterco, isso que era o esterco que havia na lei, a justiça que a lei promovia. Na prática, vamos ver aqui na prática, como é que funciona a justiça da lei. Funcionava-se da seguinte maneira, salvação pelas obras, não é isso? A lei de Moisés, aqui na prática hoje, não lá no tempo de Paulo, vem aqui para frente junto comigo, salvação pelas obras. Você pode se salvar sim. A lei de Moisés hoje, essa justiça que existe hoje nas igrejas chamadas evangélicas, diz que você pode se salvar sim, mas depende das suas obras. Olha que coisa tremenda, porque Tiago disse lá, porque a fé sem as obras não serve. Se você quer se salvar, se você quer ter fé, então você tem que ter obras. É isso que diz a lei hoje, que é implantada hoje. O Evangelho diz que nós, abençoados, veja bem, nós já nascemos salvos aqui nesse espírito. Quando você chegou aqui, nesse corpo de carne, quando a sua mamãe foi lá na maternidade, ou não sei onde que você nasceu, você já nasceu nesse corpo, no espírito que está dentro desse corpo, salvo. Você não tem que fazer nada para se salvar. Você tem que fazer sim, mas porque você já é salvo. O seu bom comportamento, a sua posição é de salvo, não para se salvar, porque você já chegou aqui salvo. Salvação não é por obras. Salvação por obras é lixo, é esterco. Essa história de livre-arbítrio, que você pode querer se salvar, isso é uma lixarada que acho que nem a Conlurb aqui no Rio de Janeiro quer receber, de tão lixo que é, tão horrível que é. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, olha só, olha o que diz aqui, 2 Timóteo, no capítulo 1, é um verso também bem conhecido nosso, diz assim, ó, que nos salvou e chamou. Olha, salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio querer, o próprio querer de Deus. Nos salvou, nos chamou, não segundo o meu livre-arbítrio, não segundo eu querer, foi Ele que quis, abençoado. Isso me dá uma tranquilidade tão grande, eu fico tão feliz, porque não dependeu das minhas obras, tipo assim, batismo nas águas, não dependeu de eu ter me batizado, me batizei 2 vezes, não é isso? Na igreja católica, e depois me batizei na igreja evangélica, chamada evangélica. Isso não para minha salvação do Espírito, minha salvação eterna, isso não adiantou de nada, não serviu para nada. Santa Ceia também, ó, é outro lixo, abençoado. Isso não serve para nada, para te dar comunhão com Deus, é mentira isso. Você já é um só Espírito com Deus. O que você pode fazer mais para ter mais comunhão com Deus, se Deus já habita em você? 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templo. Deus mora. Não é que Ele vem visitar você, não vem o Espírito me visitar, não. Ele não visita, Ele mora. Ele é morador aqui dentro, no teu espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Deus. Outro lixo que a religião nos apresenta é fazer jejum para conseguir bênçãos de Deus. Pessoal, nós já falamos aqui, vamos repetir. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus nos abençoou lá no Espírito, com todas as bênçãos celestiais. Ser dizimista, fiel, né? Porque o abençoado, tem um abençoado na televisão que falou, né? Se você não for um dizimista fiel,
Você perde a salvação, você não é um salvo, você é mentira, abençoado, você é lixo da religião. São 613 obras que a religião diz aí que tem que fazer para ser... Mentira, tudo mentira. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz que é para deixar já, deixando já todas essas coisas, essas obras, porque não te levam à perfeição. A nossa posição em Cristo é uma posição de perfeito. Nós somos perfeitos aqui no Espírito. Agora, se você se meter com esse lixo da religião, que são as obras de Moisés, você não vai se ver perfeito de maneira nenhuma, abençoado. Perfeito é uma posição no Espírito em Cristo, porque quando nós falamos assim, ó, nós somos perfeitos, as pessoas logo nos apontam. Eu vi você fumando, eu vi você com aquela outra mulher, eu vi você lá, isso, aquilo. Não estamos falando aqui da perfeição na carne. Não, na carne, o que você plantar, você vai colher. Quando o evangelho são perfeitos em Cristo, é aqui o nosso espírito, onde está Deus. Somos perfeitos com uma só oferta, Hebreus 10, 14. Diz que nos fez perfeitos para sempre. Não é até amanhã, até depois, não, não. Perfeitos para sempre. A justiça que vem da lei te mostra em culpa. Quando você se mete embaixo da lei de Moisés, você vai sempre se ver culpado. Você vai ter sempre uma coisinha errada, porque a lei de Moisés vai tratar com seu corpo de carne, porque era uma lei para o corpo de carne. Aí você vai ver, não, é que ontem eu falei um palavrão, ontem eu maltratei meu pai, ontem eu maltratei minha mãe, eu fiz isso, fiz aquilo, você vai se ver em culpa. Não, abençoado. Olha, não é no corpo de carne, é no espírito. O corpo de carne você tem que educar segundo o evangelho para não se ver em culpa. Agora, se você se meter com essa lei de Moisés, você vai sempre se ver em culpa. Vamos ler aqui, ó, Gálatas capítulo 3. Olha só, Gálatas capítulo 3, volte a Gálatas capítulo 3, o versículo é o versículo 11. 3:11, olha só. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. 3:11, estamos aqui. Acompanhe, anote, diz assim: é evidente que pela lei, falando da lei de Moisés, ninguém será justificado diante de Deus. Isso é uma coisa evidente, abençoado. Evidente, não vai se justificar, porque o justo, aquele que foi justificado, antes que nós falamos aqui, ó, somos justos, somos perfeitos, viverá da fé, do que está escrito no Evangelho da graça de Deus. Isso que é viver por fé. Ora, a lei não é da fé, o versículo 12. Mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá, vai viver se achando culpado, vai se ver em defeito, porque está vivendo debaixo de um pacto defeituoso, um pacto da carne. Ninguém se limpa com esterco. Não é isso? Se você quer se limpar, você quer tomar um banhozinho, tem que ser com água limpa, não pode ser com esterco. E ninguém se justifica com a lei de Moisés. Duas coisas que tem que ficar bem claras aí na sua vida. Você, para se ver perfeito, você tem que se mirar, você tem que botar a sua mente, o seu ouvido no Evangelho da graça de Deus. Você tem que ler de Romanos até Hebreus, onde foi revelado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus amigos, ele não recebeu uma visão. Quem recebeu visão foi João. O apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação. Os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. E foi revelado a ele. E ele escreveu de Romanos até Hebreus. Fora disso, é lei de Moisés, não serve para nós. Abençoados, veja bem, cuidado, olha, cuidado, tenha muito cuidado com esses homens que se vangloriam, não é isso? Em seus anéis, tem mais anéis do que dedos, não é isso? Tiram muitas glórias nos seus diplomas, porque tem abençoados que têm diploma de tudo que é jeito. Cuidado com esses homens que têm muitos títulos e botam uns ternos, não é isso? Que eu vou te contar, uns ternos assim maravilhosos. E na hora de falar, te apresentam um evangelho de esterco, te apresentam um evangelho de lixo. Andam com aquelas bíblias grandonas, né? Falam muito bem, tem um vocabulário assim maravilhoso, sabe de tudo. Mas na hora de falar, te ensinam coisas que não te servem. Te ensinam coisas que não são para nós, que só vão te maltratar, te colocar para baixo, não vão te apresentar a verdadeira posição em Cristo Jesus, que a nossa verdadeira posição está aqui, ó, de Romanos até Hebreus. Veja aqui, ó, Gálatas capítulo 2, o que o apóstolo Paulo fala a respeito desses homens.
no versículo 1. Gálatas 2, versículo 1. Já estamos aqui bem pertinho do final. Diz assim, ó, depois, passado 14 anos, depois de 14 anos que ele conversou, teve uma conversa com Pedro de 15 dias, depois que passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, lá a terra lá dos judeus, com Barnabé, levando comigo a Tito. Aqui são palavras do apóstolo Paulo. O versículo 2. E subi por uma revelação. Veja, como nós falamos aqui, Paulo não teve visão nenhuma, ele teve uma revelação, e foi revelado pelo próprio Deus. E lhes expus para aqueles homens o evangelho que prego entre os gentios. E que evangelho é esse? O evangelho da graça de Deus. E particularmente aos que estavam em estima, os principais, Pedro, Tiago e João, para que de maneira alguma não corresse e não ensinasse em vão, para aqueles que estavam vindo. E versículo 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, não era judeu, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Aos quais, preste bem atenção aqui no versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Então diz o apóstolo Paulo, se você der atenção a esses homens, o que vai acontecer? Você estará longe da verdade do evangelho. Paulo diz que não se submete a eles nem por uma hora. Se você der sua atenção para esses homens, a verdade do evangelho, que é a graça de Deus, não vai estar na sua vida, você não vai se ver, você não vai andar, não vai se comportar de acordo com o evangelho da graça de Deus. Eu sei que nós lemos aqui, Paulo estava falando dos apóstolos lá de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago e João. E nós aqui hoje estamos falando desses homens hoje que imitam esses apóstolos. É desse que nós estamos falando, desses homens que estão imitando Pedro, Tiago e João, que estão trazendo aqui para 2000 anos depois esse esterco que Paulo diz que é a justiça que está na lei de Moisés, que não justifica ninguém perante Deus. Se você se meter com esses homens abençoados, você não vai chegar à perfeição, você não vai se ver na posição que Cristo te colocou nesse tempo. Você vai viver 100 anos nesse mundo aqui e não vai se ver perfeito como Deus te vê perfeito. Você não vai se ver santo como Deus te vê santo. Quando sair, você vai para o paraíso, porque é o nosso destino. Deus já decretou isso desde antes da fundação do mundo. Mas esse tempo que está aqui, você precisa do evangelho da graça para se situar e viver de acordo como Deus quer que você viva aqui. E vamos concluir aqui em Gálatas, capítulo 1, no versículo 11 e no versículo 12, que diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, o apóstolo Paulo falando para a igreja, que o evangelho que por mim foi anunciado, Paulo falando, não é segundo os homens. Por isso, abençoado, que não foi uma visão, foi uma revelação. Porque diz no versículo 12, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Ele tinha muitos títulos, ele tinha muita coisa, muitos certificados, muitos anéis, muita coisa, mas ele disse o que ele ensina aqui de Romanos e Hebreus, ele não aprendeu de homem algum, mas, olha o finalzinho do versículo 12, mas pela revelação de Jesus Cristo. E é esse o evangelho que nós anunciamos aqui todas as semanas, falamos para os abençoados, e tem muitos abençoados que também estão aí falando a respeito desse evangelho, que foi revelado ao apóstolo Paulo, que ele ouviu do próprio Cristo ressuscitado, lá no paraíso. Não foi de Jesus de Nazaré, aqui não foi de Gamaliel, que era um mestre lá da época, que ensinou tudo que ele sabia lá da religião, não eram as coisas que ele tinha lá, os anéis, não eram lá os certificados, não. O que Paulo ensinou, o que Paulo escreveu de Romanos e Hebreus, ele ouviu do próprio Cristo, do próprio Deus. Abençoados, recebo que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Estamos chegando no final de semana, hoje é quinta-feira, sexta, sábado e domingo, e recebo que Deus mesmo ilumine os olhos do teu entendimento e você entenda qual seja a perfeita vontade de Deus na sua vida, para que você saiba
Esse é o nosso trabalho, que você saiba qual é a tua posição em Cristo Jesus aqui nesse mundo. E não viva uma vida atormentada, embora muitas situações, muitas dificuldades. Você sabe que no momento que Deus te sacar desse corpo aqui, não são as tuas obras que vão te levar para o paraíso, mas o sacrifício dele, a escolha dele, lá antes da fundação do mundo, que te escolheu para participar desse corpo de carne. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos participam de carne e sangue. Ou seja, quando você chegou aqui, você já chegou um filho. E quando você for sacado desse corpo, vai voltar para o paraíso, que é o lugar que nós temos que ir, que foi determinado pelo nosso Pai, pelo próprio Deus. Abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe a mensagem. Se for possível, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para que a palavra corra e seja glorificada. E os nossos irmãos que estão aí na religião, vivendo debaixo desse esterco, debaixo desse lixo, e são muitos, né? São muitos, possam ser livres da mesma maneira que nós fomos livres, assim como você também é livre. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor semana.